Chama agora o senhor Damião Cordeiro de Moraes, ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Muito bom dia a todos. Agradecer ao deputado Capitão Alden, que nos proporciona uma excelente oportunidade para discutir esse tema. Não tivemos essa oportunidade, por exemplo, no Senado, né? Estamos aqui agora tendo essa oportunidade e ficaria muito feliz se o senhor fosse o relator no plenário, né? Já que o projeto está lá. Bom, mas alguns pontos eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de colocar aqui hoje. O primeiro deles é a questão do combate ao crime organizado vinculado às fraudes fiscais. Tem sido aqui um tema que todos nós concordamos que tem que ser combatido. Mas é preciso recurso, é preciso financiamento para os órgãos públicos que estão com a competência de fiscalizar, de combater. E hoje, as delegacias tributárias nos estados vivem em estado de penúria. Não é? É difícil até você localizar onde estão as delegacias tributárias, né? Ficam lá escondidas, sem equipamento, sem pessoal. Então, eu acho que seria importante, no âmbito desta comissão, crime organizado, nós discutimos a criação de um fundo. Não é? Por que não? Pegar parte desses recursos do devedor contumaz, criarmos um fundo para financiar, né, a polícia, financiar esses órgãos públicos. O outro ponto que eu queria deixar aqui é a valorização do CARF. O CARF, acho que ninguém falou ainda, mas ele vai receber uma importante atribuição. E eu acho que nós precisamos olhar um pouco para o CARF e valorizar a sua estrutura, rediscutir um pouco. E um desses pontos são os mandatos. Hoje o CARF ele tem representantes do fisco e representantes dos contribuintes. Em algumas câmaras, representantes dos trabalhadores, que são aquelas câmaras previdenciárias. Mas os conselheiros indicados pelos contribuintes hoje têm mandatos de 2 anos. Né? Então, por que nós não estendemos esse mandato para 4 anos, né? Ou até mais, de forma a valorizar mais o conselheiro e não obrigar ele a ficar mudando de mandato a cada 2 anos, né? Outro ponto que eu acho que nós não podemos deixar passar a oportunidade é a criação semelhante ao Conselho Estadual de Defesa dos Contribuintes, o CODECON lá de São Paulo. Eu acho que, do ponto de vista da conformidade, é importante criar uma estrutura dessas no âmbito federal, porque na prática isso já acontece. Os órgãos públicos recebem representante dos contribuintes lá. Se você pegar a agenda lá, há representante das confederações, das federações. Então, criar esse conselho seria uma forma de instrumentalizar e oficializar esse convívio entre Receita Federal e contribuinte. Um outro ponto que eu chamo a atenção é no artigo 49, parágrafo 5º, porque eu acho que a apropriação indébita previdenciária está mal posta lá, né? Eu acho que não está abrangendo a apropriação indébita previdenciária. Então, trata-se de uma contribuição importantíssima, porque destinada exatamente à manutenção da Previdência, e se ficar do jeito que está, o sonegador vai poder lá na frente fazer um acordo, parcelar e ficar livre da pena, né? Então, acho que a gente precisa tratar isso lá também. Outro ponto é a dupla visita da fiscalização tributária. Isso já ocorre no âmbito trabalhista e funciona bem, e eu acho que nós poderíamos trazer para o projeto de lei também, onde você teria uma primeira visita da fiscalização, onde ela instruiria o contribuinte, né, faria uma vistas ali da sua contabilidade e poderia até recomendar uma arrumação ou uma reordenação ali do contribuinte, e só depois, então, partiria para uma notificação, né? A atualização do valor também já foi falado aqui, eu acho que importantíssimo, né? Esse valor daqui a pouco vai ser reduzido com a infração. Acho que a gente precisa colocar logo um mecanismo de atualização, porque senão nunca mais será atualizado
a legislação brasileira demonstra isso. O outro ponto é que, no artigo 3º, inciso 6º, eu penso que temos que tirar lá, suprimir a expressão inadimplência fiscais. Ficaria só reprimir a evasão e a fraude, né? Porque não faz sentido você reprimir, né, a inadimplência. Deixando como está aqui, nós abriríamos margem para uma regulamentação da Receita Federal com instruções normativas, portarias, enfim. Isso prejudica muito o contribuinte. E o outro ponto que eu acho que nós precisamos incluir no artigo 4º, inciso 8º, é que o contribuinte ele terá o direito de provar suas alegações por todos os meios de provas admissíveis. Inclusive, tem direito à facilitação de sua defesa em juízo e a inversão do ônus da prova. Hoje, é complicado o contribuinte se defender. Primeiro que, na fase administrativa, dificilmente no CARF é aceita uma perícia contábil. Dificilmente. O contribuinte já entra perdendo, porque as informações do fisco têm fé pública. Então, o contribuinte tem que provar que ele é que está certo. E muitas das vezes você só prova questões tributárias, fiscais e contábeis com uma perícia contábil. E hoje, praticamente, no CARF, é impossível você fazer isso. E aproveitar também, já que nós estamos falando de uma estruturação entre contribuinte e fisco, trazer a inversão do ônus da prova. Por que não? No direito do consumidor já há isso, né? Já há esse princípio. Então, já que o contribuinte vai estar dentro da Receita, com todos os seus dados lá, com toda a sua movimentação contábil dentro da Receita, se houver algum empecilho, se houver alguma dificuldade ali, por que não inverter o ônus da prova? Defender o contribuinte hoje na Justiça é complicado. É difícil você até questionar uma prova. Por isso, eu acho que tinha que incluir um novo inciso, 9º, no artigo 4º, para possibilitar ao contribuinte juntar documentos probatórios, mesmo após a fase de impugnação ou defesa, perante os tribunais administrativos. Um outro ponto é retirar do inciso 4º, artigo 5º, a expressão considerada relevantes. Ficaria, então, declarar as operações pela legislação tributária nos termos da lei. Porque se deixar essa expressão como dever do contribuinte declarar informações e operações consideradas relevantes, nós vamos abrir uma margem enorme aqui para a Receita Federal vir com as suas instruções normativas, com as suas portarias, definindo o que é informações relevantes. E o contribuinte tem que declarar tudo, né? São suas operações ali, contábeis e fiscais. Não precisa você colocar uma expressão dessa sem nenhum sentido aqui. E, por fim, dizer que talvez seja melhor nós fazermos algumas atualizações aqui, mesmo que volte o projeto de lei para o Senado. Eu acho que essa é a oportunidade única que nós temos de aprovar um Código de Defesa dos Contribuintes. Para finalizar, eu me lembro que quando nós começamos aqui na Câmara, há mais de 20 anos, a discutir essa matéria, um projeto de lei do Bonhouse. Depois da Ana Amélia, o Laércio Oliveira também teve um projeto. Então, ou seja, vamos aproveitar essa oportunidade para definitivamente aprovar uma legislação boa para o contribuinte. Obrigado, deputado.